químicos, psíquicos e biológicos podem ajudar, pode desencadear a doença. É outra perna, uma perna é a suscetibilidade genética, e essa aqui são os fatores ambientais. Por exemplo, agrotóxico. Está lá na colheita. Trigo transgênico, arroz transgênico, mutado muitas vezes por um porte do vírus. Intolerância ou alergia à proteína do leite, quando não diagnosticada precocemente, e ficar anos e anos e anos e anos, ele vai irritando, ele vai dar problema. Camarão, lagosta, marisco, determinados tipos de frutas e cereais, trigo. Então, vocês observem, fatores ambientais, agrotóxicos, alergias, intolerâncias ou agressões psíquicas extremamente importantes. Muito importantes. A pessoa vai ter um problema. Mas antes de eu explicar esse problema, eu vou explicar para vocês. Isso aqui é a parede do intestino normal, onde que tem aquelas célulazinhas que eu mostrei para vocês lá. Aqui tem uma camada de catarro que é presa na parede, que defende das bactérias estranhas que estão aqui. Do lado de dentro você tem os anticorpos e os leucócitos que engolem as substâncias estranhas que passam por aqui. Então, a microbiota intestinal, nossa, normal, está defendendo. E a parede do intestino, ela está defendendo a nós, ela tem que estar íntegra, ela não pode ter ruptura. Então, aqui, nós vamos entrar nesses fatores que podem romper a barreira intestinal. Então, por exemplo, a barreira intestinal apresenta uma permeabilidade, ela deixa absorver o que quer e absorve o que não quer, mas ela não pode ser rompida. Se ela for rompida, vai dar problema. Ela tem esse muco, como eu falei, e ela tem uma característica de proteção. Ela protege. Ela é muito importante para nos proteger. Então, vamos lá. Se essa barreira intestinal ela for rompida por excesso de álcool, flora patogênica, fungo ou bactéria, intolerâncias ou alergias intestinais, vírus, automedicação não orientada para o médico, ela arrebenta essa parede aqui, ela rompe essa parede, puf. Aí o que acontece? Isso entra dentro do organismo, a bactéria, a substância tóxica entra, ela viola a barreira sanguínea, ela produz uma inflamação, ela desencadeia a produção de anticorpos, ela produz uma absorção de nutrientes, aqui uma ruptura, os bichinhos estão entrando, você tem os anticorpos que são produzidos por esses bichinhos, tem os glóbulos brancos que estão engolindo os bichinhos, mas a barreira está rompida. Ela rompeu a barreira. Então, essa barreira ela está desestruturada, ela está desarticulada. Por quê? Porque mudou-se a barreira intestinal. Aí eles entram. E aí, desculpa, a grande parte desses slides estão em inglês, porque eu não consegui achar em português, mas tudo bem, peço mil desculpas. Aí, o que acontece? Começa a produzir anticorpos contra essa bactéria que entrou. Então, vamos lá. Vamos especificar um pouco mais. Isso é aquele jeito que eu expliquei para vocês, que muda. Isso aqui é proteína do trigo, chamada gliadina. Então, a barreira rompeu, por aqueles fatores que eu expliquei. Essa proteína do trigo, ela entrou, está dentro do nosso, ela venceu a nossa resistência, ela entrou, está dentro do organismo, está dentro do sangue, está lá dentro, está dentro do corpo. Aí, o sistema imunológico produz um anticorpo contra essa substância estranha, que está dentro da gente, não era para estar. Ela tinha só, depois de digerida, ter entrado, ela entrou direto. Então, ela produz um anticorpo. Está produzindo anticorpo aqui, como vocês viram, aqui, produzindo anticorpo. Começou a produzir anticorpo. Só que esse anticorpo, ele é produzido para poder destruir essa gliadina. Só como ela entrou e nós não diagnosticamos precocemente que a pessoa tinha uma alergia ao trigo,
A pessoa tem uma alergia de trigo, está lá. A gente não fez o diagnóstico, ela está lá, ela está agredindo o intestino, está rompendo a parede. Aí ele produz anticorpo, só que no cerebelo e no cérebro tem uma proteína muito parecida com essa proteína aqui. E essa proteína do cérebro é conhecida como nossa própria. Essa aqui é estranha. Aí ele produz um anticorpo contra essa proteína estranha, que é muito parecida com a do cérebro. E aí é uma reação cruzada. Ele produz esse anticorpo para poder agredir a gliadina que entrou inadvertidamente, mas esse anticorpo vai lá para o cérebro e cerebelo e produz Alzheimer. Então, tem que tratar antes, tem que diagnosticar antes, porque depois da água derramada, não tem jeito, vai tratar o resto da vida. E isso dá artrite reumatoide e da doença de Crohn. Vamos caminhar um pouco mais. Aqui, doenças autoimunes é uma condição que ocorre quando o nosso sistema imunológico, por engano, começa a produzir proteína contra nós mesmos. Tudo isso aqui é causado por perda da barreira intestinal. Todas essas doenças. É causado por suscetibilidade genética, uma perna, é por queda da barreira intestinal, outra perna. Está entendendo? Então, isso tudo, depois eu vou explicar como é que nós vamos fazer para poder evitar isso. Está dando para entender? Estou falando muito rápido? Está bem claro? Tá. Então, vamos caminhar um pouco mais. Agora, nós vamos falar sobre terceira parte, flora intestinal. Uma perna é a suscetibilidade genética, a outra é a barreira intestinal. Tudo isso pode ser tratado antecipadamente. E agora nós vamos falar da flora intestinal, chamada microbiota. Por exemplo, nós temos uma flora, todo mundo aqui, você, tem uma flora que nós nascemos com essa flora, é a nossa impressão digital. E essa flora, ela está dentro da gente e está defendendo a gente, porque ela também produz antibióticos. Você vê, no estômago tem bactéria nossa que não agride a gente. O duodeno tem bactéria nossa que vive ali com a gente, nos defendendo. Ela está lá dentro para defender a gente. O intestino delgado, da parte alta, o jejum tem 10 elevado à segunda potência, e aumentou um pouquinho, à medida que vai descendo, ela vai aumentando a flora, até chegar no intestino grosso, onde tem 10 elevado à oitava potência. Cada grama de fezes tem trilhões de bactérias. Por que ela não entra dentro da gente? Porque ela vive com a gente. Ela divide com a gente. A gente dá hospedagem para ela dá proteção para a gente. Então, todos nós temos bilhões de bactérias, esses bilhões de bactérias, está entendendo? Elas vivem de modo harmônico com a gente, nos defendendo. Então, a gente dá a casa para ela dá proteção para a gente. É como se fosse um exército nosso que está nos defendendo. Então, o que acontece? Ela é um benefício para a gente. Ela apresenta ação defensiva. Por exemplo, a Escherichia coli, que é muito comum em infecções urinárias de mulheres, Escherichia coli, quase todo mundo já teve essa bactéria, ela é nossa, ela vive lá dentro do intestino, ela protege o nosso intestino por infecções ingeridas. Ela disputa o lugar e não deixa a bactéria estranha ocupar o espaço. Ela ocupa o espaço lá dentro. No entanto, se você começa a usar muito antibiótico inadvertidamente, por automedicação inadequada, você desequilibra essa flora e pode ativar o sistema imunológico. Vamos especificar um pouco mais isso. Nós temos, portanto, as nossas bactérias, que são bactérias boas, são nossas. Elas dividem com a gente a nossa resistência do aparelho digestivo. E tem as bactérias ruins, que entraram comida inadequada, usou remédio inadequado, ela entrou. Então, quando ela entra, ela muda a flora intestinal. Quando ela muda a flora intestinal, a alteração da flora intestinal, da microbiota, que é a flora intestinal, chama disbiose. Por uma dieta inadequada, um processo inflamatório de alguma coisa, por alguma ingestão de excessos de alimentos irritantes, quimioterapia, quando não é orientada pelo seu médico,
Você faz a quimioterapia, mas não faz o acompanhamento direito, não vê as alterações digestivas que acontecem, drogas antivirais quando não bem adequadamente usadas, radioterapia quando não bem orientada, hormônios, esses meninos que vão fazer ginástica usam aqueles aminoácidos, aqueles hormônios, tudo forte, também contribui para a doença inflamatória intestinal. Bloqueadores gástricos, omeprazol, latoprazol, pantoprazol, e depois eu vou explicar para vocês mais detalhadamente isso. Antibióticos, diabetes não bem tratada, doenças hepáticas. Aí, isso é a causa. O que dá? Diarreia, intestino preso, intestino solto, a barriga estufa, está entendendo? Estimula o sistema imunológico, essa flora alterada começa a produzir aqueles anticorpos inadequados, e aí ele pode aumentar câncer, doença de Crohn, retocolite, colite, doença autoimune. Um pequeno detalhezinho que eu vou para vocês terem uma ideia da amplitude disso. Eu em julho, eu estive no exterior, eu fui para Nova York e fui visitar o Rockefeller Institute of Cancer, onde que tem 17 prêmios Nobel. E eu fui visitar lá para ver esse negócio de microbiota. O pesquisador lá, está entendendo, ele mostrou, eles pegaram 50 ratos, em 25 eles botaram Escherichia coli, que eu já falei nela há pouco, dentro do intestino desse rato, e o intestino era estéril, botaram a Escherichia coli lá dentro, e nos outros 25 eles fizeram uma mutação dessa Escherichia coli, de promoção da Escherichia coli, com o vírus, e injetaram nos outros 25 ratos. E depois de um ano sacrificaram. Os que a Escherichia coli estava mutado, 60% tinha câncer de colo, e os outros 50% normais. Está entendendo? Então, a microbiota é um fator de defesa e ela tem que ser muito bem cuidada, porque ela pode desenvolver tudo isso que está aqui e mais ainda o câncer. Vamos caminhar um pouco mais. O que altera a flora intestinal? Excesso de álcool, alimentos inadequados, porcaria que a gente come na rua, raiva, medicamento antibiótico anti-inflamatório, automedicação, agrotóxico, infecções não tratadas, drogas, cigarro, cocaína, maconha, etc. Tudo isso ele faz um desequilíbrio da flora intestinal. Aqui, isso é aquela velocidade que eu mostrei para você normal, desculpe no inglês, não encontrei em português. Aqui a flora normal, aí desencadeia o gatilho aqui ainda tem flora normal, aqui começa a entrar a flora anormal, porque perdeu a parede de proteção, aí começa a inflamar cada vez mais, você vê que a flora anormal começa a se superpor à flora normal, você vê que aqui já tem pouquinha flora normal e muita flora normal, vai piorando, aí ele vai dando a inflamação aguda, vai dando a infecção para o gram negativo, vai invadindo a parede, vai estimulando o sistema imunológico, faz uma mutação genética por causa da desbiose, causa uma inflamação, pronto. Tem jeito, tem que tratar antes. Microbiota, suas alterações no músculo, ele influi no organismo, causa desequilíbrio, obesidade, também devido a grande parte do tipo de flora especial. Diabetes tipo 2, doença de Crohn, síndrome da vesícula irritável, as pessoas que têm dor de vesícula, mas faz ultrassom, está normal, não tem cálculo, mas ela tem dor. Está entendendo? Câncer de colo, como eu acabei de falar com vocês, doença do sistema nervoso. Então, essa microflora nossa, ela tem que ser muito bem protegida, muito bem tratada e muito bem orientada. Então, o que dá a desbiose? A desbiose, que é a alteração da flora intestinal, que produz radicais tóxicos, que faz a mutação do cromossoma, pode dar doença inflamatória, alterações gástricas, artrite reumatoide, câncer, pancreatite, osteoporose, infecções urinárias, que eu acabei de falar da Escherichia coli, humor, depressão, baixa imunidade, esteatose hepática.